Amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero convidar vocês para a gente trabalhar o que as Escrituras verdadeiramente nos revelam. É normal a gente divergir, não concordar com alguma forma de expor a palavra, de aplicar a doutrina dos irmãos. E isso é importante, isso é bom, porque a gente vai trabalhar aí para chegar ao denominador comum, para chegar ao conhecimento da verdade que a palavra revela. Tem que ter esse senso crítico, essa discordância, para a gente chegar ao senso comum, para a gente chegar à unidade da fé, ao conhecimento da vontade, da verdade de Deus. É importante que esteja isso, né? Eu estou fazendo este vídeo aqui especificamente para os meus irmãos lá no YouTube, tá? Possa ser que eles vão ver esse vídeo, né? Os que estão lá colocando comentários, questionando e fazendo sua crítica à exposição doutrinária que eu faço, usando a palavra de Deus, em relação a alguns assuntos. E eu respeito, isso é importante. Não vamos ser inimigos porque eu não concordo com o que você está aplicando, eu não concordo com a sua aplicação de conceito de ensino doutrinário, eu não concordo com o seu ponto de vista, não. Não vamos ser inimigos, irmãos. Não vamos se colocar numa posição de inimigo. Não vamos caluniar, nem vamos defamar, e nem vamos aqui desfazer um do outro. Amém? Vamos trabalhar a palavra, o conhecimento. Então, é importante que a gente se volte para a palavra. É importante que a gente, diante da dúvida, da incerteza, da não concordância, a gente busque com aquele que a gente não concorda, trabalhar a palavra dentro do que ele está pregando, do que eu não concordo, para que a palavra nos ilumine. Amém, meus irmãos? Então, é importante, a gente tem que divergir mesmo, a gente tem que, se a gente não está tendo concordância com aquele ensino, que acha que não está dentro da palavra, o que é que a gente vai fazer? Não é ficar discutindo um com o outro. Vamos para a palavra, vamos buscar a fonte, o princípio, a verdade absoluta, por onde a gente tem que se submeter, e todos têm que estar de acordo, unânime, na palavra. Porque se não estivermos na palavra, não vai ter comunhão. A comunhão é com quem está na palavra. Se você está na palavra, eu tenho comunhão com você, que eu estou na palavra. Comunhão não é dentro de religião, do relativismo religioso, das doutrinas relativas da religião. A minha comunhão de fé com o irmão que está em Cristo é em Cristo. E eu tenho que estar em Cristo, na doutrina de Cristo. Ora, se o irmão está em Cristo, na doutrina de Cristo, não vamos ter divergência. O apóstolo Paulo vai dizer, Efésios 4, que há uma só fé. Paulo vai falar da unidade, do vínculo da paz, a unidade da fé. Essa fé tem que ser concordada com todos que estão nela. Como é que pode? Todo mundo diz que é de Deus, mas está sem comunhão, sem concordância na fé, na doutrina. Todo mundo diz que é de Deus, mas cada um segue uma doutrina relativa, paralela. Não pode, irmão. O povo que está em Deus é um só, guiado por um só Espírito, batizado por um só batismo, dentro de uma só esperança, submisso, guiado, instruído por uma só doutrina. Então nós temos que trabalhar isso, meus irmãos. Nós estamos aqui debatendo, não é para colocar quem é mais sábio, quem é menos sábio. Nós não estamos aqui para discutir sabedoria. Nós não estamos aqui para desfazer dos irmãos, porque eu sei, você não sabe. Eu estou certo, você está errado. Eu sou de Deus, você não é. Não é esse o objetivo aqui, irmãos. Às vezes, a minha forma de me expressar parece que eu estou agredindo a pessoa que está contra, que eu estou refutando, mas não é. É a minha forma. Eu não estou agredindo a pessoa. Eu estou sendo energético, taxativo, determinante para corrigir, repreender
não é a pessoa. É o ensino errado que essa pessoa está trazendo. Mas o meu confronto não é com você pessoalmente, é com o conceito de doutrina, de ideias. É esse que eu combato. Agora, eu convido você para trabalhar os seus conceitos, suas ideias, usando a palavra. Eu também vou usar a palavra. Quem está na palavra vai estar certo. Não é porque ele é o certo, é porque ele está na verdade. Não é porque eu sou a verdade. Eu tenho que estar na verdade e ser prudente. Eu lembro agora que conta a história que Martim Lutero, que foi um estudioso do sistema católico romano, estava estudando para ser padre, monge. Martim Lutero, ele trabalhou o conhecimento das Escrituras. A gente fala muito da reforma protestante, não sei de quê, daquela situação. Não teve nada ali demais, ali teve somente Lutero examinando as Escrituras. Lutero viu que os dogmas, as crenças, a doutrina, os ensinamentos que o sistema católico estava passando em relação da fé, da salvação, da justificação, Lutero viu que estava errado. Lutero disse, não está condizente com as Escrituras. O que foi que Lutero fez? Ele não se rebelou contra o sistema, como hoje o povo diz, né? É rebelde, é revoltado, é desigrejado, está se rebelando. Não, Lutero apenas convidou a cúpula do sistema romano, o clero, para uma análise nas Escrituras, mas eles não quiseram, eles não se submeteram. Por quê? Eles se denominavam autoridade de Deus e todos tinham que se submeter. Lutero disse não, é a palavra. Lutero disse que venha o Papa ou quem for. Se não me convencer com um argumento plausível da palavra, eu não me retratarei com o sistema religioso. Foi a partir daí que Lutero não se submeteu ao sistema. Ele era católico. Mas pelo fato de Lutero ser católico, ele queria que o sistema católico olhasse para a palavra. Não importa se é espírita, se é católica, budista, crente, evangélico, de qualquer religião. O importante é estar na palavra. E quando Lutero viu que o sistema católico romano, com a sua cúpula, o clero, que é os homens que determinam, que se denominam autoridade de Deus para determinar para o povo o que é para crer e o que não é, Lutero disse, não, está errado. A Bíblia ensina que justificação é pela fé em Jesus Cristo. Não é por sacrifício, nem flagelo, nem penitência. A Bíblia ensina que salvação é por um único meio, Jesus Cristo. Ele também é o único intercessor, não é Maria. Lutero começou a expor a verdade do Evangelho. E aí, não é que Lutero foi rebelde ao sistema. Lutero chamou o sistema para rever os princípios que o sistema estava formando e aplicando para o povo viver, que não condizia com a palavra de Deus. Vai hoje chamar um papa, um padre, um pastor, dentro da igreja católica ou evangélica, para chamar ele para a correção das escrituras, se ele vai querer? Sabe por que ele não vai querer? Porque ele se coloca diante de você como superior, como autoridade de Deus para você. A autoridade de Deus para nós não é nenhum líder religioso, é a palavra. Se alguém não está na palavra, tem que ser corrigido. Seja qual for o líder, seja qual for o sistema, seja qual for a posição de quem estiver pregando errado, tem que ser corrigido e repreendido. Com o poder de Deus, que é a palavra, o Evangelho. A luz de Deus para iluminar o Evangelho. A autoridade de Deus que eu tenho é pregando a palavra, não é tendo um título dentro de um sistema religioso. Então Lutero fez isso. Então eu convido vocês, meus irmãos, que não concordam com a exposição da palavra que eu levo, o esclarecimento de assuntos, a refutação que eu faço. Eu não estou aqui com raiva de vocês, não estou aqui tendo vocês como meus inimigos. Mas eu convido vocês, meus irmãos, a analisar, examinar as Escrituras, dentro desse ponto que você crê, traga argumento plausível da palavra. E eu também vou levar argumento plausível da palavra. E a gente vai trabalhar, e eu creio que o Espírito Santo, ele é quem promove a unidade da fé, a concordância da fé, é o Espírito Santo. E ele vai nos mostrar
Ele vai nos dar um entendimento da realidade. Agora, nós temos que estar sensível ao Espírito Santo. E não ficar na nossa arrogância, prepotência e dentro da nossa forma de crer. Eu tenho que olhar e ouvir o que você vai falar. E você tem que ouvir e olhar o que eu vou falar. E tudo isso pelas Escrituras. A base, o princípio. Para a gente saber o que é verdade ou mentira diante da realidade de Deus. Então, os amigos, os irmãos que estão lá no Face, eu estou levando esse vídeo já para isso, para levar esse esclarecimento. Eu coloquei um vídeo explicando que Cristo não deixou nenhuma ordenança de ritual para a igreja. Os pastores pregam dizendo que Jesus deixou 2 cerimoniais para a igreja cumprir: o batismo nas águas e a ceia. E eu coloquei um vídeo refutando, mostrando que isso não procede. Jesus não estabeleceu isso para a igreja. Quem estabelece isso são os líderes, que foi trazido essa mentira pelo Papa, pelo Império Romano, o sistema católico romano, que as igrejas evangélicas copiam, que todas as religiões vivem essa ideia de batismo, porque o batismo é o mecanismo onde prende o povo na instituição. O batismo nas águas feita pelos homens dentro da instituição é o mecanismo que torna você propriedade, membro, não da igreja de Cristo, mas da igreja do homem, onde você vai estar ali como se fosse um selo, um compromisso que você não pode voltar atrás, porque se batizou, tem que estar ali dentro daquela instituição, cumprindo todo o cerimonial, toda a regra, todo o sacrifício, toda a atividade religiosa, porque agora você se batizou. E é daquela instituição. E olha o mais absurdo. Se tu sair aí e for para outra igreja, tem que se batizar lá, porque esse batismo eles não aceitam lá. E cada um tem o seu batismo. Cada um tem a sua doutrina e a sua verdade relativa de Deus. A verdade de Deus é um só. O batismo é um só. E não é com água, é com o Espírito Santo. Mas vamos lá. Então, eu coloquei esse vídeo mostrando que Jesus, em canto nenhum, irmão, ordenou para a igreja guardar e praticar essa ceia que eles dizem que é santa, que eles fazem todo mês. Jesus não ordenou em canto nenhum ninguém a se submeter a um cerimonial de batismo nas águas, feita pelo homem, como se fosse meio de salvação. Os pastores estão pregando isso. Estão ensinando ao povo que se não se batizar não é salvo. Irmãos, vocês ainda estão dentro desse ensino. Isso tira a exclusividade do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é singular, é único, é exclusivo, não pode adicionar nada ao sacrifício de Cristo para o indivíduo ser salvo. Os pastores estão pregando que se você não participar da ceia que diz que é do Senhor, essa ceia que eles fazem, você não tem comunhão com a igreja. Você está fora do corpo de Cristo. Meus amados irmãos, o que me leva a estar inserido na igreja de Deus, corpo de Cristo, na comunhão dos santos, não é comer o pão nem tomar o vinho dentro do cerimonial da ceia que os homens fazem dentro da igreja. É comer a carne e o sangue que Jesus falou lá em João capítulo 6, versículos 53 ao 56. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem a vida eterna. Foi nesse sentido que Jesus falou, de eu crer no sacrifício dele, do sangue dele que foi derramado por mim. Não é viver um ritual, um cerimonial. Eu estou em comunhão, estou inserido no corpo de Cristo. Não é quando eu tomo essa ceia religiosa, esse cerimonial pagã, que os homens fazem dizendo que é santa ceia que Deus mandou, que Jesus mandou. Eu não tenho comunhão com a igreja por meio de ritual. A minha comunhão com os irmãos, os membros que formam a igreja, é se eu estiver na luz, na palavra, em Cristo. Essa é a minha comunhão. Não depende de eu estar ali participando daquele cerimonial religioso ou não. Mas os pastores estão pregando isso. Que se você não ceiar, você está sem comunhão com a igreja. Se você não se batizar, você não é da igreja. Se você não estiver na igreja, você não tem comunhão com Deus, ligação com Deus. Agora, a igreja que eles dizem que você tem que estar, que é de Deus, eles não se referem a pessoas.
que estão em Cristo. Ele se refere às pessoas que estão lá dentro das igrejas dele. A igreja que ele diz que você tem que estar é a igreja dele. Para você ser membro da igreja de Deus, não é estando dentro de nenhuma igreja, cumprindo e praticando nenhum cerimonial. Seja batismo, ceia, dízimo, guarda-sábado. A igreja que você precisa fazer parte, sendo membro dela, é a igreja de Deus. E essa igreja não é uma instituição em nenhum lugar. Essa igreja vai ser você. Quando você estiver em Cristo, você vai formar essa igreja, que é formada por pessoas. Não é por alvenaria, tijolo e areia, cimento. E você só pode ser remido dos seus pecados, inserido no reino de Deus, nascer de novo. Não é com o batismo de água pelo pastor, líder de igrejas evangélicas em canto nenhum. É pelo batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza é Jesus. Só Ele tem a autoridade de remir o teu pecado, de te tornar uma nova criatura, de te inserir no corpo, igreja de Deus, no reino de Deus. Não é pastor, nem papa, nem padre dentro de nenhuma religião, irmão. Quem disse que Jesus deu essa autoridade para o homem pecador? A nossa missão é pregar o Evangelho. Não é criar ritual e cerimonial para o povo viver, para o povo achar que é salvo porque está vivendo aquilo que os homens estabelecem como regra, meio. Os pastores estão pregando, irmão. É notório ver os pastores arrogantes, prepotentes, dominando sobre o povo, coagindo o povo numa submissão de obediência a eles, onde eles dizem que são ministro e autoridade espiritual de Deus para a igreja, é outra mentira. Agora o povo não examina a palavra, não conhece a verdade, e aí são manipulados o negócio desses homens, robotizado, escravizado, alienado, submisso dentro do sistema, como se ali fosse a vida com Deus, onde ele centraliza o viver deles. O povo está entregando sua vida para viver uma vida dependente de igreja, como se fosse a vida com Deus, irmãos. É isso que eu prego, é isso que eu mostro. Eu não estou aqui para desfazer de ninguém, nem para mostrar sabedoria a ninguém. Eu estou aqui para levar a verdade do Evangelho, para ajudar os irmãos que estão apostatando da fé, desviados do caminho da verdade, perdidos de Deus, porque estão fora do entendimento do Evangelho. Esse é o meu trabalho, irmãos. Então, quando eu disse que Jesus não estabeleceu nenhum desses cerimoniais para a gente viver e praticar, observar na ordenança de homens dentro de algum ambiente, como se fosse ordenado por Jesus, é mentira. Jesus não ordenou batismo para ninguém estar se batizando dentro de água. Jesus não estabeleceu ceia como se faz hoje, todo mês, para você estar participando. E ai de você se não participar. E naquele momento é um momento hipócrita. Rapaz, o povo está vivendo um ritual, sacrifício de tolo. Não, na hora da ceia, né, não tem aquele movimento de santidade, peça perdão, olhe, quem aqui está indignamente não tome a ceia, como se aquilo fosse levar ele a ser mais de Deus, como se aquele ritual fosse oferecer a ele alguma graça. Isso é paganismo, irmão. O Evangelho não ensina isso, não. Tu tem que perdoar o teu irmão, não é só na ceia, não. É todo momento, tu tem que estar com o teu coração puro, limpo, para estar dentro da vida com Deus. Não é a partir de uma ceia, não é a partir de um batismo de água, de cerimonial, feito pelos homens, vivido dentro de religião. Não é isso que te liga a Deus. Olha aí onde o povo está colocando a sua confiança de vida com Deus. Não é em Cristo, irmão. É em ceia, é nas igrejas, igreja é instituição, é nos cerimoniais de guardar sábado, tomar ceia, dar dízimo, porque os líderes falsificadores da palavra, ministros de Satanás, estão pregando isso para o povo. E o povo está escravizado nessa mentira que vem sendo pregada por Satanás ao longo dos séculos. Quem trouxe essa mentira e formalizou ela dentro do sistema religioso foi o sistema católico romano, irmão. Que hoje as igrejas evangélicas é uma ramificação, o sistema religioso evangélico é uma ramificação do catolicismo romano, só muda o rótulo. As heresias, a mentira é a mesma. A ação do diabo, a operação dos espíritos enganadores, levando esse povo a viver doutrina de demônios,
é o mesmo que opera no sistema católico romano, opera nas igrejas do sistema religioso evangélico. Rapaz, eu ouvi pastor pregar e dizer que se a pessoa não estiver na igreja, a instituição, porque eles colocam a igreja de Deus no lugar. Não, aqui é a igreja de Deus. Ame a igreja de Deus. O pastor dizendo que se você não estiver na igreja, a instituição, você não pode ter ligação com Deus. Olha que absurdo. Isso tira você de Cristo. Isso faz você, quando você crê nisso, isso leva você a anular na sua vida para com Deus o sacrifício de Cristo. Está pensando que Deus vai te receber porque tu estás dentro de uma igreja, de uma instituição religiosa, vivendo e praticando ritual e cerimonial? Se tua fé com entendimento não tiver em Cristo, na obra salvífica, na obra de Deus para salvar o homem que foi realizado na cruz do Calvário, se tua fé não tiver dentro desse entendimento, com confiança, esperança e firmado dentro daquilo que Jesus operou, tu está perdido, irmão. Não adianta tu tomar ceia, tu ser batizado, guardar o sábado, dar dízimo, tá dentro de igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada em culto de vigília. Olha para aí quantas coisas praticadas aqui são vãs, porque não estão dentro da direção do Evangelho de Cristo. O pastor pregar e dizer que quem não está na igreja dele, instituição, porque quando esses pastores falam a igreja de Deus, ele não fala dentro do princípio do Evangelho, pessoas. Ele fala dentro da instituição, manipolizando, cauterizando sua mente a ficar presa dentro da instituição como igreja de Deus. E você está dentro dessa mentira. Sua mente está cauterizada nessa mentira. Rapaz, olha o que os pastores estão pregando e o povo está lá, amém. Homem de Deus o quê, rapaz? Tu está indo para o inferno com ele, nessa direção, nessa instrução, nessa doutrina de demônio. Aí já chegou outro pastor e disse assim, isso tudo pastores famosos na mídia, viu? Com ministério grande, onde são venerados, idolatrados, adorados, seguidos, e o povo morre de paixão e amor por eles. Ai de quem falar desses líderes. Olhe, fale do Evangelho, fale de Jesus, mas não fale na igreja nem no pastor presidente desse povo não, porque eles ficam furiosos. Eles saem em defesa. Não é do Evangelho, é das igrejas e dos seus líderes. Teve outro pastor aí, desses ministérios grandes e famosos que está na mídia, que arrasta milhões de pessoas. Sabe o que ele pregou? Que os irmãos tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja. Mas a igreja que ele fala é o ministério dele, é as regras, as normas, a doutrina da igreja dele. E ele ainda disse aos irmãos que os irmãos têm que doar a vida pela igreja. Tem que amar a igreja. Rapaz, está tirando ou não você de Jesus? Porque Jesus disse que nós temos que perder a nossa vida por amor a Ele e ao Evangelho. Jesus não mandou ninguém perder a vida por amor a nenhuma igreja, instituição. Esse pastor está te ensinando errado. A doutrina que nós temos que guardar e ser fiel e jurar fidelidade e perseverar até a morte nessa doutrina para ser salvo, não é a doutrina de igreja A, B ou C. É a doutrina de Cristo, quando disse Paulo, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. E se alguém vir ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba. Pode ser a doutrina da igreja A, B, C, do pastor fulano, ciclano, beltrano, não receba. Você tem que jurar fidelidade, não é uma instituição religiosa, não é um líder religioso, é a Jesus vivendo na doutrina, guiado, instruído pela doutrina dele. Foi o que Paulo disse a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, cuida de ti e da doutrina. A doutrina é de Cristo, não é de igreja nenhuma. Mas olha o que os pastores estão ensinando para o povo. Estão tirando vocês do alvo, da direção de Cristo, de uma forma sutil, porque o diabo trabalha assim e vocês nem percebem. Vocês estão aí sendo discípulos, seguidores, veneradores, idólatras dos líderes religiosos. E vocês nem percebem que estão perdidos da verdade de Deus. Então é isso que eu tento mostrar para vocês, levando esse ensinamento, mostrando a vocês a realidade, irmãos. Jesus não mandou em canto algum ninguém viver esse ritual, esse cerimonial, escravizado, submisso dentro de nenhuma instituição religiosa.
Isso prende você na instituição. Isso obriga você a cumprir, a ser devoto e a viver sua vida dentro da instituição. Isso não foi estabelecido por Jesus. A igreja de Cristo, nós, os membros dessa igreja, não fomos orientados a estar dentro de nenhuma instituição religiosa. Nenhuma igreja que diga que é de Deus, nenhuma religião que diga que é verdadeira. Nós não fomos orientados a estar dentro de nenhuma religião, cumprindo nenhum ritual nem cerimonial, dentro de formalidade religiosa, como se fosse graça, meio, mérito para a vida com Deus. Jesus, ele não orientou isso a ninguém. O que ele disse é: estejam em mim, sigam a mim, creiam em mim, guardem a minha palavra, aprendam de mim. O que Jesus ensinou foi isso. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus não conduziu ninguém a estar dentro de um sistema religioso sobre a autoridade, o governo e o domínio eclesiástico dos líderes dentro da religião. Ei, não. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de religião, guardando sábado, dando dízimo, pagando votos, fazendo campanha, sendo batizado dentro de cerimonial. Isso não, meu irmão. Não vem não. Se você quer crer, eu respeito. Mas isso você não vai trazer argumento para mostrar Jesus ensinando isso a ninguém. Nem Jesus, nem os apóstolos. É isso que eu quero que você entenda. Vamos trabalhar nas Escrituras, aonde Jesus estabeleceu a ceia para a igreja, que são pessoas que vão crer nele, está cumprindo esse cerimonial. Vamos trabalhar a Escritura, aonde Jesus estabeleceu batismo nas águas, que alguém que crê nele tem que se batizar nas águas, senão não é salvo, como prega aos pastores e os líderes religiosos. Porque cada religião prende você no batismo. Sabia? Que você só é membro, só se torna negócio, propriedade do sistema religioso, quando você se batiza. Por isso que eles pregam, cauteriza sua mente, coloca para você esse fardo, para você se submeter, porque eles querem prender vocês no sistema, como propriedade deles, para manter cada um seu sistema. É nos mormons, é nas igrejas católicas, é nas igrejas evangélicas, é nos testemunhos de Jeová. Todos eles têm essa ordenança de batismo, que Jesus não ensinou a ninguém. Nós não precisamos de ritual. Olha, eu vou ensinar isso para você. Se você quiser crer ou não, é com você. O que nós precisamos é ter comunhão um com o outro. Mas essa comunhão não é principiada numa igreja. Essa comunhão é principiada na doutrina, na fé, na esperança, como está escrito lá em João capítulo 1, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. O princípio da minha comunhão com você é se estivermos em Cristo, ele é a luz. Se não tiver em Cristo, irmão, na doutrina de Cristo, não vem com essa doutrina de igreja, de batismo, de ceia, não. Isso não é doutrina de Cristo. Não vem com essa, não. Eu já não tenho comunhão contigo aí. Eu não vou concordar nem comunicar. E nem ser conveniente. Eu vou refutar. Eu vou refutar. Então, meus amados irmãos, vamos trabalhar agora. Não vem trazendo Marcos 16, 15. Não vem trazendo Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 18. Porque ali Jesus não está falando de batismo de igreja feita pelo homem. Esse batismo que Jesus fala quando ele manda aos discípulos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aonde ele diz, quem crê e for batizado será salvo, Jesus não está falando de batismo de água. Não vem trazendo texto lá de Atos dos Apóstolos, aonde fala de alguns assuntos, de algumas situações que foram batizados alguns discípulos, Cornélio, o eunuco. Ei, ali não foi uma regra para a salvação. Ali não foi uma ordenança pregada pelos apóstolos. Ali não foi pregado pelos apóstolos como regra para se batizar. Ali estava ainda acontecendo, mas não era regra, aquilo não era o que o Evangelho ensinava. Ah não, mas Pedro disse, lá em Atos capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos para que, em nome de Jesus, seja batizado e apagado os vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Ei, se você analisar o contexto e examinar o que Pedro está dizendo ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, Pedro não se refere ao batismo nas águas. É isso que eu quero convidar você. Nenhum dos apóstolos pregaram a ninguém
que tinha que se batizar nas águas para poder fazer parte ou ser salvo. A pregação dos apóstolos era em Cristo, o único alvo e meio da salvação. Atos 4,12, Pedro vai dizer, em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não é batizar, não é tomar ceia. Comunhão com Cristo não depende de ritual. Não depende de lugar, instituição religiosa, igreja evangélica. Comunhão com Cristo não depende de eu estar junto com você na conveniência do ambiente da formalidade religiosa. Comunhão com Cristo e com os outros que estão em Cristo depende de eu estar em Cristo. E a palavra de Cristo em mim. E quem vem trabalhando essa comunhão é o Espírito Santo, não é movimento de igreja. Quem trabalha a comunhão, a concordância, a unanimidade, a exclusividade da vida, olhando para Cristo, quem trabalha isso é o Espírito Santo, que trabalha isso em nós, irmãos. Não é formalidade de vida religiosa, não. É o Espírito Santo. É Ele quem trabalha isso em nós. Nós temos apenas que se submeter, crer e se conduzir na palavra de Jesus. Jesus disse, se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Jesus vem e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim será salvo, não será condenado. Quem crê em mim não receberá condenação. Passou da morte para a vida. Jesus nunca disse, tem que crer em mim e ser batizado. Você tem que crer em mim e estar numa igreja para participar do ritual, do cerimonial. Ei, a nossa congregação dos santos, ela é baseada pela comunhão da palavra. O pão e a carne que a gente come para estar em Cristo é a fé no sacrifício dele, no sangue dele que foi derramado por nós e no corpo dele que foi entregue para ser morto por nós. Essa é a comunhão que nós temos entre si. É o pão que partimos e é o cálice que bebemos. É o sacrifício de Cristo, é a nossa fé nesse sacrifício. E Paulo não estabeleceu isso não, tá? Como o irmão colocou para mim, dizendo, não, mas lá em Coríntios 11, Paulo estabeleceu a ceia. Ei, não, ali não era ceia, como vocês vivem hoje, dentro de igreja. Lá em Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, ali não era ceia. Os irmãos se juntavam para jantar. E cada um comia, enchia a pança e deixava outros com fome. Não era essa ceia, esse ritual, esse cerimonial religioso. Paulo, quando diz o que eu recebi do Senhor, Paulo não está dizendo que recebeu ordenança para mandar ninguém cumprir ritual nem cerimonial, não. Paulo está falando da revelação que ele teve, do que aconteceu lá na ceia. Quando Jesus vai falar do sacrifício dele e da morte dele. Para que os discípulos agora lá, os judeus que estavam lá comemorando a ceia judaica, a Páscoa. Jesus agora chama os discípulos para mostrar que não é mais agora naquele ritual que foi estabelecido na velha aliança. Jesus agora estabelece como agora você vai celebrar a libertação. Como agora você vai estar com a sua memória glorificando a Deus pela libertação que você teve. É a morte dele que ia acontecer ainda. Ainda ia acontecer a morte dele. Ele já estava mostrando ali na ceia o que ia acontecer, por onde os apóstolos iam encontrar a libertação para a vida com Deus. Não era dentro do ritual que ele mandou ali ninguém praticar, não. Quando Jesus disse, fazer isso em memória de mim, toda vez que bebedes o cálice e comer do pão, toda vez que vocês tiver a memória nesse sacrifício, vocês lembrem que ele morreu por mim. E temos que ficar nessa fé até o dia da vinda dele. Ele não mandou fazer isso dentro de igreja, não. E Paulo, em 1 Coríntios 11, não está trazendo essa ordenança e nem aplicando essa regra doutrinária como hoje os pastores aplicam. Então, se você quer debater comigo, quer colocar o seu ponto de vista, traga um argumento melhor do que esse que eu estou levando. Traga-me um argumento melhor do que esse que eu estou levando. Aonde tem os apóstolos estabelecendo ceia para alguém? Me mostre algum texto aqui. Não. 1 Coríntios 11 tem nada a ver, não.
Eu expliquei aqui já, não tem nada a ver. Paulo não está ordenando aquilo como regra para os irmãos viver. Até porque 1 Coríntios capítulo 11 não é essa ceia que vocês vivem. Ali era jantar, comer mesmo. Ele se alimentava muito, comia muito, deixava outros com fome, era uma bagunça. Porque eles estavam dentro daquela tradição ainda da Páscoa judaica. Onde eles se reuniam. Porque mesmo os crentes gregos, gentios, ainda estavam participando ainda, pela influência dos judeus que não se converteram a Cristo, de vários de rituais religiosos, que era feito na velha aliança. Ah, mas Paulo disse fazer isso. Paulo não está mandando fazer ceia, não. Paulo não está mandando aqui ninguém fazer ceia, não. Essa ceia que foi criada pelo sistema católico romano, onde eles estabelecem isso para prender os fiéis, entendeu, irmão? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Irmão, isso é muito sério. O diabo, ele é astuto. A Bíblia diz que ele tem astuta cilada. E nós temos que vigiar. Por isso que eu digo sempre, você só pode ser liberto da verdade, da mentira, se conhecer a verdade. Você só pode sair das trevas se conhecer e estiver guiado pela luz. Então tudo que você recebe como se fosse verdade de Deus, vai analisar se Cristo ensinou. Aí não, mas Jesus estabeleceu a ceia. Quem prega essa mentira que cauterizou a mente do povo, usando lá Mateus 26, aquele momento de Jesus, e criou essa interpretação maldita, e criou esse cerimonial, é os falsificadores da palavra. Jesus não estabeleceu esse ritual não, como eles fazem não, obrigando vocês e estabelecendo graça, colocando como pé de igualdade ao sacrifício de Cristo, porque é isso que eles pregam sim. Se não tomar ceia, não faz parte da igreja, não está em comunhão com a igreja, se não se batizar, não pode ser salvo porque não tem os pecados remidos e só pode nascer de novo e inserido no reino de Deus se batizar. Eles tiram o mérito da cruz de Cristo, irmão. Quem criou essa mentira com cara de verdade foi o diabo usando esses falsificadores da palavra. Eu vivi dentro disso. Eu praticava ceia. Eu ficava doido, cheio de culpa quando eu perdia uma ceia. Eu me martirizava achando que eu estava afastado de Deus. Olha para aí. E eu deixando de olhar para o sacrifício de Cristo, irmão. Eu deixando de olhar para o sacrifício de Cristo. Aonde é o meio que me leva à comunhão com Deus, à vida com Deus. Eu achando que era pelo ritual. Se eu não eita meu Deus, hoje eu não tive comunhão com a igreja, hoje eu não tive comunhão com o Senhor, eu não participei da ceia, meu Deus do céu, eita, eu não sou batizado, se Jesus vier eu não vou para o céu, meu Deus do céu, cadê o sacrifício de Cristo? Eita, eu estou deixando de ir para a igreja, estou desviado de Deus, eita, nunca mais eu fui para a igreja, eita, tem que buscar a Deus, eita, tem que adorar a Deus, cadê o sacrifício de Cristo aí? Aonde está a visão desse povo? Aonde é o centro da vida desse povo para com Deus? O alicerce e o fundamento da vida desse povo com Deus é Jesus ou as igrejas dentro da formalidade de ritual e cerimonial? Pense nisso aí, analise o que eu falei e pode mandar tua crítica, pode mandar teu questionamento. Vamos trabalhar o conhecimento da verdade pela verdade. Amém? Evangelista Wellington Ramos, cumprindo o ministério que me foi dado, fazendo a obra de um evangelista, que é pregar a verdade, refutando, corrigindo, repreendendo, esclarecendo aqueles que estão nas trevas.